Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, estamos na disciplina Processo, Saúde e Doença e no tópico da aula de hoje nós vamos abordar sobre os principais agentes etiológicos macro e microbiológicos. Vamos lá? Bem, existem algumas relações bastante importantes dos agentes etiológicos e doenças transmissíveis. Vou mostrar agora duas tabelas, uma tabela em duas partes, que reflete os agentes etiológicos de vários tipos de doenças que são reconhecidos desde 1973. Não são só eles, mas são os principais. Somente para a gente ter algumas ideias e dessas importâncias todas. Eu não vou fazer a leitura extensiva da tabela. Mas para a gente ter uma ideia, o rotavírus, ele é um tipo de vírus, um agente vírus, e ele causa ali uma doença transmissível, diarreia infantil, causa provável em nível mundial das diarreias em vários outros países. Ebola vírus, um vírus que desenvolve a febre hemorrágica do ebola, por exemplo. Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, e ela desenvolve o síndrome do choque tóxico, associado também a tamponamentos, às síndromes de tampões. O que mais que nós temos aqui? O HTLV2, que é um vírus que desenvolve processo de leucemia em células velosas. Helicobacter pylori, que é uma bactéria, e desenvolve a doença péptica ulcerosa. Várias pessoas começam a desenvolver gastrite, começam a desenvolver depois da gastrite úlceras pépticas ou ulcerações em trato gastrointestinal, geralmente são aí acometidas pela bactéria Helicobacter pylori. Na continuação, nós temos aqui, por exemplo, vírus da herpes humano, que é um vírus, pode desenvolver a rosácea. Vírus da hepatite E, que é um vírus, pode desenvolver a hepatite não A, não B, de transmissão entérica, pelas fezes aí, fluidos corporais, por exemplo. Vírus da hepatite C, que pode desenvolver a doença da hepatite C. O Vibrio cholerae, que é uma bactéria que pode desenvolver a cólera, né? Então, nesse sentido, desses agentes infecciosos com seus tipos de maneira específico, eles estão geralmente relacionados a um tipo de doença transmissível no mundo todo, ok? E a partir desses aspectos, nós vamos aí estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre essas questões. Vamos entender um pouquinho sobre formas de transmissão desses agentes que falamos agora há pouco. O modo de transmissão, ele é a forma com que esse agente infeccioso se transporta do reservatório, onde ele estiver, até o hospedeiro. Esse hospedeiro ele pode ser o indivíduo que vai desenvolver a doença ou somente o indivíduo que vai incubar esse agente para que ele seja transmitido para outro indivíduo para que lá desenvolva a doença, ok? Bem, os principais mecanismos são os seguintes: transmissão direta, o hospedeiro, indivíduo, ok? Ou reservatório, hospedeiro, e a transmissão indireta, do reservatório, ter um objeto, um veículo, um vetor, e a partir dali, obviamente, chegar até o hospedeiro. Bem, a transmissão direta é literalmente a transferência direta do agente infeccioso por uma porta de entrada para que se possa efetuar a infecção. É denominada também transmissão de pessoa a pessoa. Isso pode acontecer através da dispersão, por exemplo, de gotículas respiratórias, ok? Ou perdigotos, como são chamados, nas conjuntivas ou nas membranas mucosas do nariz ou da boca, ao espirrar, tossir, cuspir, falar ou até mesmo cantar. Ou ainda o contato direto, como tocar, beijar ou ter relações sexuais. Isso é uma transmissão direta de um indivíduo hospedeiro de uma doença para um próprio outro indivíduo que será aí esse novo hospedeiro. No caso de micoses, por exemplo, sistemáticas, a transmissão ela ocorre por exposição direta aos tecidos susceptíveis a um agente que vive normalmente sob a forma saprófita, tá? Ok? No solo. Então, o que eu quero dizer? Aqui já conseguimos, na transmissão direta, reconhecer dois tipos de transmissões. A transmissão por contato físico, direto, pele a pele, e também a transmissão por gotículas, que é uma transmissão direta de indivíduo para indivíduo.
E o outro tipo de transmissão é a transmissão indireta. A transmissão indireta ela pode acontecer mediante veículos de transmissão, ou fômios, através de objetos ou materiais contaminados, por exemplo, tais como brinquedos, lenços, instrumentos cirúrgicos, água contaminada, alimentos contaminados, leite, produtos biológicos, entre outros. É muito comum, por exemplo, em restaurantes onde a cozinha não tenha profissionais que tenham treinamento específico, principalmente em questões de higiene pessoal, desenvolver sim infecções transmitindo aí doenças principalmente do trato intestinal, diarreias, por exemplo, ok? Ou outros tipos de gastroenterites por transmissão fecal oral, ok? Que é uma transmissão indireta. Como que pode acontecer isso? Quais são os alimentos que em um restaurante, quando se compra comida, não foi passado por um processo de aquecimento, por exemplo? Geralmente as saladas, ok? Então as saladas, literalmente, elas são somente lavadas. O ideal seria aí utilizar aí uma solução, deixar ali, obviamente, essas saladas, folhagens e tudo mais, legumes, imersos nessa solução, principalmente ali por um período, e a partir daí enxagar com água limpa e deixar à disposição do cliente para comer, obviamente, no restaurante. Isso a gente deve fazer em casa também. Nesse sentido, se esse alimento que está cru, está in natura, o profissional que estiver manipulando não tem a higiene, por exemplo, adequada, com o simples fato de lavar as mãos, ele pode contaminar esse alimento. Então, ele é um hospedeiro de um reservatório de algum micro-organismo. Pelas suas mãos e a manipulação desse alimento, ele deixou à disposição do cliente, lá na gôndola, um alimento que está contaminado. E isso pode ser aí um veículo de transmissão para gastroenterites, por exemplo, e acontece bastante, ok? Outro tipo de situação da transmissão indireta pode acontecer por meio de um vetor, ok? Vetor ele pode ser um inseto ou qualquer tipo de portador vivo, por exemplo, que transporta um agente infeccioso desde um indivíduo ou seus excrementos, ok? Até um indivíduo que seja susceptível àquele tipo de transmissão. Esse vetor ele também pode ser um mecânico, que é o simples translado mecânico do agente infeccioso por meio de um inseto terrestre ou voador, que seja por contaminação de suas patas, tromba ou pela passagem no seu trato gastrointestinal sem multiplicação ou desenvolvimento ciclo desse micro-organismo, ok? Então ele acaba sendo um transportador, ele é um vetor, mas esse agente da doença, esse micro-organismo, seja ele vírus, bactéria ou outro tipo, ele não passa por nenhum ciclo específico no corpo humano ou no corpo desse vetor. E também é outro tipo de vetor que pode existir é o vetor biológico. Esse agente, necessariamente, ele deve propagar-se, ele multiplicar-se, desenvolver-se ciclicamente ou ambos. Ou seja, aqui já acontece um processo diferente. O agente infeccioso, ele tem um ciclo de vida e se desenvolve dentro desse hospedeiro, dentro desse vetor. Por isso ele é chamado de vetor por transmissão aí, indireta por vetor biológico. Nos artrópodes, por exemplo, antes que possa transmitir a forma infectante para o ser humano, acontecem alguns tipos de transmissões, como vamos ver daqui a pouquinho. O artrópode, ele torna-se infectante somente depois que o agente passa por um período de incubação extrínseco, depois da infecção. Esse agente infeccioso ele pode transmitir em forma vertical, que é a transmissão transovariana ou transovariana, às gerações susceptíveis do vetor, bem como aos estágios susceptíveis do ciclo biológico desse micro-organismo, que é a transição transestadial do vetor, como, por exemplo, a passagem da crisálida até a fase adulta, ok? Em alguns tipos de desenvolvimento de micro-organismos, de vetores. Bem, a transmissão, então, ela pode ocorrer através da saliva durante a picada, por exemplo, na dengue, na febre amarela, na malária, por regurgitação desse micro-organismo, por exemplo, no caso da peste,
ou depositar sobre a pele do indivíduo os agentes infecciosos, como acontece, por exemplo, na doença de Chagas, na tifo, ok? Que podem penetrar aí pela ferida da própria picada desse micro-organismo quando sugou o sangue ali do indivíduo. Bem, outro tipo de transmissão que pode acontecer é através do próprio ar. A disseminação de aerossóis microbianos transportados por uma porta de entrada apropriada geralmente acontece pelo trato respiratório. Os aerossóis microbianos eles são suspensões aéreas de partículas constituídas de forma total ou parcialmente por micro-organismo. Então pode estar cheio de micro-organismos, essas gotículas, ou ter uma pequena parte. Dessa forma, para a gente compreender um pouco melhor, essas partículas elas têm um diâmetro de 1 a 5 micras, que é muito pequenininho. Chegam facilmente aos alvéolos. Então, as medidas de bloqueio e barreiras, como os cílios e os pelos do nariz, por exemplo, à medida da inspiração, não conseguem bloquear essas gotículas que acabam chegando lá a nível dos alvéolos, lá dentro dos pulmões. E lá eles permanecem e começam a desenvolver outros tipos de micro-organismos e proliferar, por exemplo, tuberculose. Também podem permanecer em suspensão no ar durante longos períodos de tempo. Alguns mantêm também essa infectividade e virulência, porém outros não têm, outros perdem. As partículas de tamanho maior, elas se precipitam, por elas serem mais pesadas, o que pode dar origem a uma transmissão direta. Bem, essas questões do modo de transmissão do agente através do ar, nós temos aqui que as principais partículas são núcleos goticulares, que são pequenos resíduos da própria evaporação das gotículas ou perdigotos emitidos por um hospedeiro infectado por uma doença. Esses núcleos goticulares, eles também podem formar-se nos aparelhos borrifadores diversos, por exemplo, em laboratórios microbiológicos, abatedores industriais, ou seja, pode estar em outros tipos de ambiente. E temos também pós, como pequenas partículas de dimensões variáveis que podem permanecer no solo, geralmente inorgânicos ou esporos de fungos, como acontece, vestidos, roupas, camas e pisos contaminados, porém, também que podem permanecer. Portas de eliminação ou saída do agente etiológico de uma doença. O caminho pela qual o agente infeccioso sai do seu hospedeiro é geralmente denominado como porta de saída. Essas portas de saída elas podem ser respiratórias. As doenças utilizam essa porta de saída, são as de maior difusão, maior dispersão e mais difíceis de controlar. Geniturinárias, leptospirose, sífilis, AIDS, gonorreia, por exemplo. E aí as medidas de controle são em transmissão, obviamente relacionadas às questões sexuais, métodos de preservativos, por exemplo. Digestiva, próprias da febre tifoide, por exemplo, hepatite A, hepatite E, cólera, amebíase. E aí podemos entrar com diversas ações relacionadas à higiene, por exemplo, manipulação de alimentos. A pele, através do desconforto, do contato direto com lesões superficiais ou ferimentos, como varicela, herpes zoster, sífilis, doença de Chagas, malária, leishmaniose e outros tipos. Alguns transmitidos por vetores, outros pessoa a pessoa. E também outro tipo de disseminação, porta de eliminação placentária, como a sífilis, rubéola, toxoplasmose, AIDS, doença de Chagas. A placentária é ainda na gestação, a própria barreira da placenta não conseguir barrar alguns tipos de micro-organismo. Embora ela seja naturalmente um método de barreira, mas em algumas situações ela não consegue barrar, infelizmente. E as portas de entrada no hospedeiro, as portas de entrada de um germe no novo hospedeiro são basicamente as mesmas utilizadas para a saída, ok? Do caminho prévio. Por exemplo, nas doenças respiratórias, a via aérea é utilizada como a porta de saída e também a porta de entrada na próxima pessoa. Exemplo, tuberculose. Exemplo, gripes, ok? Em outras doenças, a porta de saída e a de entrada podem ser diferentes. Por exemplo, nos casos de intoxicação alimentares, que a porta de saída de um indivíduo foi a fecal, com as fezes, mão contaminada, salada,
salada o indivíduo ingeriu pela via digestória, por exemplo. Tá claro? Então são caminhos ou portas diferentes. A porta de saída de um foi diferente da porta de entrada de outro. Aqui temos só um exemplo do ciclo de transmissão, por exemplo, de uma doença, em que um indivíduo pica uma pessoa que já está doente, ok? Ou seja, esse mosquito ele não estava contaminado, mas agora ele está contaminado. A partir desse mosquito contaminado, infectado, desenvolve-se o próximo passo do ciclo, que é contaminar ou picar uma pessoa que não esteja contaminada. E ela desenvolve a doença. Isso acontece na dengue, ok? O mosquito da dengue, previamente não contaminado, ele vai transmitir uma doença se ele encontrar uma pessoa contaminada, ok? Bem, em outro tipo de exemplo, por exemplo, aqui da febre amarela, nós temos um ciclo, tá, silvestre, onde o hemagogos, por exemplo, mosquito, faz aí a sua contaminação com macacos e ele transmite lá para o ciclo urbano ou até mesmo silvestre para um ser humano. E no ciclo urbano, o Aedes aegypti pode se contaminar com esse indivíduo que se contaminou lá na floresta com o agente da febre amarela e contaminar outros indivíduos no ciclo urbano. Então isso pode acontecer também com esses outros vetores. Aqui nós temos outro tipo de situação, no caso da doença de Chagas, em que nós temos um ciclo específico, como falamos anteriormente. O inseto, ele pica e defeca ao mesmo tempo, ok? E os trypanossomos, eles alcançam aí a corrente sanguínea do indivíduo. Quando contaminado o indivíduo, esses agentes etiológicos, eles tomam outra forma, literalmente dentro do corpo humano, e a partir daí, dentro do corpo humano, ele tem um outro ciclo. Quando novamente contaminado, aí ele se transforma em outra forma para novamente aí fazer um segundo ciclo e transmitir essa doença para os indivíduos suscetíveis à doença de Chagas. Bem, espero que você tenha compreendido a magnitude dessas questões de transmissão das doenças e também desses principais fatores etiológicos macro e microbiológicos que temos na natureza. E dessa forma, podemos relacionar as nossas ações de enfermagem, principalmente na atenção básica, e potencializar essas ações para prevenção de doenças e promoção da saúde da população. Obrigado pela sua atenção, fico por aqui e aguardo você até na próxima aula.